Marcílio. Primeira live, que coisa boa! Estreando no mundo das lives, olha aí. E com o pé direito, com você, ó. Ainda tem, olha, com direito aqui a vista de Belo Horizonte, tá? Que delícia! Eu estou aqui dando um curso da minha turma. Coisa boa. Meu muito obrigada pelo aceite. Mais um de frente com Gabriela Barreta DV, e dessa vez com esse convidado especial. Marcílio está propagando o curso dele, totalmente voltado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Já atingiu quantos estados, Marcílio? Fala um pouquinho desse curso. Fala um pouquinho do teu trabalho. Eu já tive. Quantos anos você ficou na IBM? Qual o aprendizado? Conta um pouquinho da tua história. Ok. Primeiro, deixa eu me acostumar com essa coisa de ficar segurando o celular, né? Mas tudo bem, vamos lá. Era para ter um coxinho, né? Mas... eu deixei em casa. Eu tenho um negócio, já comprei meu kit, mas eu deixei em casa. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu trabalhei 25 anos na IBM, né? Minha formação era técnica. Eu comecei na carreira técnica e depois de 10, 15 anos eu passei para a área de gerência de projetos. E aí eu passei a cuidar, na época, do Walmart. Eu cuidava do Walmart no Brasil todo. Inicialmente do Bom Preço e depois eu passei para cuidar do Walmart. E fiquei aí de 1990 até 2016 na IBM, quando eu decidi sair para atuar na área jurídica full-time. Eu já era formado, mas eu não exercia, tá? E aí é o seguinte, aí assim que eu saí, eu já estava pensando em trabalhar com a parte de segurança da informação e direito digital. E me deparei com a parte de privacidade. E foi paixão à primeira vista, né? Então, eu saí desde 2016. Eu me dedico exclusivamente, full time a isso, tá? Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que enquanto todo mundo estava lá ralando, fazendo outras coisas, eu tinha 24 horas por dia para ficar fazendo só isso, só estudando isso, né? E eu me dediquei com imersão nesses anos todos. E quando foi no final do ano passado, né, que a gente já tinha a lei daqui, eu comecei vendo a parte de GDPR. A gente, inclusive, a primeira iniciativa no Nordeste de GDPR, fomos eu e Cláudio Lucena, nosso amigo Cláudio Lucena, isso em abril de 2018. E a gente ainda fez também um primeiro curso também do Nordeste, quase foi o primeiro do Brasil. Depois que a lei foi sancionada, em agosto, lá em Campina Grande, né, aí em Campina Grande, na Paraíba. E quando foi no final do ano, eu decidi, eu cheguei a uma conclusão, assim, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia partir para advogar nessa área, né, ou eu iria ensinar. E aí eu decidi ensinar, porque eu estava vendo uma carência muito grande por parte daqui, assim no Brasil, de informações nessa área, e como é uma abordagem eminentemente multidisciplinar, e eu, assim, por consequência, por circunstância da vida, eu acabei tendo essas três principais competências para trabalhar nessa área, né, de privacidade, que é justamente a base jurídica, a base de tecnologia e a base de gerenciamento de projeto, que é indispensável para fazer a implementação. Eu decidi montar um curso para ensinar, né, e para ajudar meus colegas. Então, assim, esse ano eu não estou nem advogando. Eu estou dedicando 100% do meu tempo para a educação, né? E nessa lida, já fiz 2 turmas em Recife, uma turma em João Pessoa, já dei uma turma no Rio, vou voltar agora em setembro, São Paulo, Salvador. Chegando no Ceará, tá chegando. Estou chegando. Estou em Belo Horizonte essa semana. Semana que vem eu dou um pulo rapidinho em São Paulo e dou uma palestra na Escola Paulista de Magistratura, a convite de minha amiga juíza lá. Agora esqueci o nome dela. Meu Deus, enfim. E no dia seguinte eu dou uma palestra, a Renata Souto-Maior. E no dia seguinte eu dou uma palestra na OAB Pinheiros, né, a convite de Renata, outra Renata, só que agora a presidente da comissão, né? E eu convidei Marcelo Leonardi também, vamos eu e Marcelo Leonardi falando sobre implementação de LGPD na OAB Pinheiros, que é a maior OAB de São Paulo, por consequência, a maior OAB do Brasil, né? Maior seccional. E aí chego em Fortaleza, finalmente, né? Aí dou o curso em Fortaleza e vou para Brasília. Ansioso para aprender com você. Não, eu estou louco para voltar em Fortaleza. Estou louco para voltar em Fortaleza. Minha primeira palestra sobre LGPD foi em Fortaleza, no ano passado. Em outubro, eu acho. Foi onde tudo começou foi em Fortaleza. Agora eu estou voltando aí.
É isso aí. Agradecer a participação aqui do Fonseca, do Antônio, só elogios pelo nosso trabalho. Ju, Jonas, é isso aí, gente. Jaime, Janaína, vamos juntos aí construir uma advocacia diferenciada com inovação jurídica no mercado. E já que o assunto é a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, qual a sua percepção quanto ao nível atual de conhecimento e entendimento em relação à Lei Geral de Proteção de Dados por parte do próprio mercado, né? Nosso público-alvo maior é o jurídico, tanto do ponto de vista dos clientes, os próprios escritórios, quanto os advogados. Você escuta esse burburinho, mas a prática, a teoria, quem sabe mesmo, quem entende mesmo? Porque uma coisa é você escrever, uma coisa é você assistir uma palestra, outra coisa é você falar com propriedade. E no mundo dessa superficialidade, que é um pitch de venda, né? Sempre para poder captar um cliente, como fazer um trabalho com robustez de conteúdo a respeito de um conhecimento apurado. Por que não com a sua experiência aí há mais de 12 anos no mercado? Vê só, eu posso te falar o seguinte, nesse roteiro que eu já fiz, eu já passei, eu acho que por 5, 6 estados, e também nas minhas interações, eu sou muito, quem me acompanha no LinkedIn sabe que eu sou muito ativo, né? Então, assim, até porque eu acredito muito nessa coisa do trabalho colaborativo, eu acho que a gente tem sim que estar repassando informação. Informação, assim, presa com a gente não leva a nada, tá? O que eu percebo, Gabi, e isso é uma coisa que me preocupa profundamente, inclusive, eu tive a convite de Sandro Tomazelli, lá do TST, fomos eu e Gustavo Rabai, nosso amigo Gustavo Rabai, fomos para o TST no dia 30 de abril, agora, né, recente, e eu lembro que eu falei lá, e eu falei também no evento que teve agora há pouco tempo na OAB em Recife, o seguinte, as pessoas estão olhando aí agora fazendo autocrítica enquanto advogado, tá? O mercado da gente está olhando essa lei como de fato ela é uma excepcional oportunidade de negócio, isso é inegável. Tá? Só que, assim, a falta de preparo, a falta de conhecimento específico com relação à lei é tremendo. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar que, num primeiro momento, poucas pessoas conhecem da lei e muito menos entendem efetivamente o que a lei trata. Tá? Para a gente chegar nesse ponto que você está falando aí de ter propriedade, eu brinco dizendo que somos 1.100.000 advogados no Brasil. Se a gente tivesse 100, 150 que conhecem de fato essa área, hoje, assim, seria muito dizer até, tá? Porque é uma área nova, tá, Gabi? A gente está defasado aí com relação ao resto do mundo 40 anos. Então, assim, realmente é natural que a gente tenha esteja nessa curva de aprendizado, precisando chegar nesse ponto de maturidade. Porém, o que me preocupa profundamente, e foi isso que eu externei já diversas vezes, né? Uma vez no TST, lá na OAB também, que é o seguinte, o que eu estou vendo e com a intenção de atender demandas do mercado, às vezes o próprio cliente, que é cliente da gente há muitos anos, chega lá dizendo assim, olha, eu vou falar de uma tal de uma lei nova de proteção de dados, você resolve isso. Normalmente a postura do advogado é dizer que vai resolver, né? Porque é uma lei, né? Se é lei, a gente é advogado, a gente resolve. O problema é que essa é uma lei sui generis, tá? A lei não tem uma linha sequer dizendo como deve ser feito, o que ela exige. Tá? Então, assim, conhecer apenas da lei, desculpa, é muito pouco, você não consegue implementar, você não consegue materializar essa lei e entregar para o cliente que precisa, que é o quê? Adequar a empresa a ela. Então, o que é que eu vejo? E esse é meu mote, eu vejo num curto espaço de tempo, tá? Colegas queimados, infelizmente, tá? Clientes insatisfeitos, tá? Um grande retrabalho pela frente, porque tem muita gente que está se aventurando sem sequer conhecer aspectos básicos da lei, e insatisfação do cliente, né? Então, assim, isso daí, e para mim essa parte da insatisfação do cliente, ela é mortal, porque eu fui criado numa empresa que era obcecada, e é obcecada, né, por satisfação do cliente, que era IBM, né? Tanto é que, não à toa, eu abri minha empresa e eu sou parceiro IBM, antes eu era funcionário, agora eu sou parceiro da IBM, né? Eu sou o único parceiro, inclusive, no Brasil que atua exclusivamente nessa área, tá? De educação voltada para privacidade, segurança e proteção de dados. Então, assim, hoje me preocupa muito ver que o mercado está muito verde ainda para muito pouco tempo que a gente tem para implementar. Tá? Então, assim, a gente em agosto vai ficar faltando um ano, quer dizer, daqui a um mês vai estar faltando um ano para a lei entrar em vigor. E de verdade, os profissionais, nossos colegas, meus e seus, eles ainda não estão preparados para essas demandas. E, por consequência, os clientes também não. E, em última análise, quem perde com isso aí somos todos nós.
Porque essa lei ela foi feita para os cidadãos. Tá? Então, assim, enquanto as empresas não estiverem engajadas, e principalmente os órgãos públicos, que eu acho que é um outro grande problema, tá? Um outro grande gap, né? Eu tenho feito, sempre que possível, intervenções em órgãos públicos. Eu já fui no TCE de Pernambuco, já fui na Justiça Federal de lá, no Ministério Público de Pernambuco, de Alagoas, recebi um convite agora para ir para o TRE fui no TRE de Pernambuco, estou indo no TJ lá em São Paulo. Sempre que possível, eu aceito de muito bom grado palestrar em órgãos públicos, porque eles são os maiores detentores de dados do Brasil. Né? Em qualquer lugar do mundo, o Estado é o grande detentor dos dados. E, infelizmente, tanto o mercado advocatício, tá, quanto os próprios clientes não estão ainda engajados o suficiente, infelizmente. E como considera os principais desafios que as empresas e os próprios advogados têm nesse momento para materializar a prática da Lei Geral de Proteção de Dados? Ou seja, né, transformar o que a lei exige para como atender essas demandas aí dos clientes, a satisfação da clientela. Como enxerga esses desafios? Eu acredito que um dos grandes desafios, isso aí, para quem já trabalha com compliance, é uma coisa que não é novidade, obviamente, superada a questão do conhecimento da lei e do que cerca ela, né? Toda a parte de segurança de informação, toda a parte de processos, toda a parte de gerenciamento de projetos para a implementação que cerca ela. Eu diria que o grande desafio é a mudança de mindset, a mudança de consciência por parte das pessoas que integram as empresas e os órgãos públicos. Porque eu brinco sempre dizendo o seguinte, a empresa ela não é entidade cabocla, entendeu? Ela não é uma coisa imaterial. Ela é composta de pessoas. Então, assim, para você poder garantir que a lei vai ser seguida por uma empresa, você tem que fazer com que todas as pessoas da empresa estejam engajadas e conhecendo e entendendo os riscos que estão envolvidos, né? Acompanhamento, né? O principal não é só a implementação, é o acompanhamento. Porque essa mudança de mindset é com o tempo. Com certeza. E aquilo que eu falei para você, a gente está defasado há praticamente 40 anos com relação, por exemplo, ao resto da Europa. Não sei se você deve estar acompanhando, a gente está para entrar com uma PEC aí, né, para incluir proteção de dados na Constituição. Né? E a gente diz, pô, que coisa boa, né? Coisa moderna, ok. Desde a década de 80, a Espanha e Portugal já têm isso. Então, assim, a gente está muito atrasado. Então, o grande desafio que eu entendo, além de entender não somente o aspecto jurídico, como o aspecto técnico e também de processos, é fazer incutir na sociedade, tá, essa consciência de que a gente precisa preservar dados pessoais, porque isso não é uma novidade, não é uma jabuticaba brasileira, não é mais uma lei, né? Não é uma coisa que a gente está inventando, não. A gente está atrasado com relação ao resto do mundo. A gente é que está errado em relação ao resto do mundo. E isso daqui a pouco vai começar a fazer, vai ser um grande problema para a gente. Todos nós temos acompanhado aí, por exemplo, aquele último, na ida agora do presidente da República para o G20, né? Esse acordo, né, do Mercosul, do Brasil com a União Europeia. Cara, para a gente poder dizer que está totalmente dentro dele, a gente precisa ter isso, porque isso daí já é uma coisa que vem e que é uma barreira, inclusive, hoje para a gente entrar na OCDE. Esses princípios que a gente olha na lei brasileira, que estão refletidos também no GDPR e na lei europeia de proteção de dados, eles vêm lá de trás, eles vêm lá das FIPs, eles vêm lá das diretrizes do OCDE. Então, assim, é um problema, um grande desafio é fazer com que a gente, nós brasileiros, nós cidadãos, entendamos que isso é um direito fundamental e que isso é um direito, porque hoje a economia é movida a dados. As 5 maiores empresas com o maior valor de mercado do mundo, elas vivem a partir de dados, né? Principalmente Facebook e Google. Então, assim, se dado não fosse tão interessante, se não fosse tão valioso, essas empresas não estariam lá no topo, né? Então, você sugere uma abordagem específica para implementar o compliance em Lei Geral de Proteção de Dados? Um passo a passo específico, a uma abordagem específica na implementação do compliance em Lei Geral de Proteção de Dados? Veja só, eu acho inclusive que é importante pontuar o seguinte, mesmo quem é profissional de compliance, eu já tive muitos profissionais de compliance em turmas, tá? Eu tive um pessoal excelente, minha turma do coração, meus amigos cariocas, lá do Compliance Women Committee, várias pessoas, várias meninas estiveram lá. Já tive outros profissionais de compliance. Aqui em Minas eu estou tendo também gente de compliance. E é interessante como eles que já estão trabalhando há tantos anos com isso, eles se dão conta que o compliance para essa lei é diferente de tudo que eles já trabalharam até agora. Tem muitos pontos em comum, é lógico.
tá? Mas o objeto da lei, ele acaba sendo uma coisa nova, e a forma de você integrar tudo isso dentro da empresa e a relação estrita que tem dessa lei com o aspecto tecnológico faz com que o próprio compliance seja um compliance diferente. Tá? Então, assim, o que é que eu procurei fazer nesses anos trabalhando e pesquisando nessa área? Eu desenvolvi, né, isso daí todo mundo tem condições de fazer, eu consegui, todo mundo vai conseguir também, e a minha grande ideia no curso é o quê? Eu quero passar para as pessoas como elas conseguem montar um roadmap para fazer a implementação disso nas suas empresas. Então, eu criei o curso pensando em duas personas, basicamente. De um lado, funcionários de empresas e aí gestores, para eles entenderem o que é que eles precisam fazer para começar a estarem habilitados a terminar o curso, começarem a implementar isso, e do outro lado, nós, advogados, que a gente tem a condição de poder montar propostas e modelar soluções para o cliente. Então, a ideia é justamente passar, através de uma abordagem orientada a gerenciamento de projetos, tá? Você pode fazer de qualquer forma que você quiser, mas eu uso o gerenciamento de projeto. Isso é uma prática já bem consolidada lá fora, e eu sempre digo, a gente tem pouca coisa aqui no Brasil nessa área, mas a gente então tem que beber da fonte. A fonte qual é? É a Europa, é o GDPR, né? Então, assim, eu montei o curso e a ideia do curso é justamente fazer isso, passar para o aluno, deixar ele pronto para ele no dia, termina o curso, ele começar a implementar na própria, dentro de casa, e modelar produto para o cliente. Isso é importante. Muito bem. Vamos parabenizar aqui o professor Fabrício, ele que está fazendo um podcast incrível com a nossa próxima entrevistada, doutora Viviane Maldonado, que eu também já vi a empresa dela de cursos, a Next Law. É isso, gente. Muito obrigada, Antônio, aí pelas considerações. Fabrício está dizendo que você é um líder. Manda um beijo grande aí, um abraço. Que líder também é ele, né? Viviane é uma querida, né? Viviane já é uma pessoa que é uma referência também no país, né? Nessa área, né? Já há muito tempo. Já conheço Viviane, engraçado, desde a época que ela ainda estava como juíza, né? E a gente trocou ideia quando ela organizou o primeiro Summit, lá na IBM, né? Eu já não estava mais na IBM, mas eu já estava nessa área. E a gente está precisando fazer uma live junto, a gente programou uma live junto. Qualquer dia disso a gente vai sair aí uma da Next Law com a Privacy Academy juntas. Tem que fazer com o Fabrício também, porque ele foi ícone de audiência. Nossa! Fabrício é um querido. Fabrício é meu mestre, rapaz. Fabrício Mota é meu mestre. E vamos lá. Nesse contexto todo, qual a importância de conhecimentos de segurança da informação e gerenciamento de projetos? Você falou dessa importância engraçada. Eu nem sabia sobre DPO, eu nem tinha discernimento de Lei Geral de Proteção de Dados no futuro. E eu já tinha, na minha base curricular, um curso de gerenciamento de projetos e um curso de gerenciamento de processos. Nem podia, para você ver como o mindset da gente já estava sendo formulado para hoje eu ser um entusiasta dessa lei, né? E para esses advogados que pretendem atuar nessa área, é importante entender de projetos, é importante entender ainda mais de segurança da informação. Isso vai ser um diferencial de mercado? Eu diria a você o seguinte, hoje é mais do que isso, é condição sine qua non para você atuar nessa área. Tá? Se a gente for olhar, vamos olhar dois momentos. A gente tem um momento da implementação, esse momento que a gente está agora, não está todo mundo partindo do zero. Eu brinco dizendo o seguinte, inclusive o seguinte, imagina que a gente está no momento onde a São Silvestre, aquele bloco do lado dos quenianos está junto com aquele bloco do pessoal que sai fantasiado. Está todo mundo saindo do mesmo ponto. Então, assim, o que vai diferenciar justamente o profissional que vai destacar mais é justamente essa abordagem multidisciplinar, que ela é condição sine qua non para você atuar nessa área. A porção jurídica, per si, nessa implementação, na fase de implementação, sinceramente falando, ela não é a maior, mesmo para o advogado. O grande desafio para o advogado, para trabalhar nessa área, tanto para implementar como efetivamente se tornar um DPO ou atuar no contencioso nisso daqui para frente, reside justamente em adquirir conhecimentos com a área de tecnologia para poder ter o diálogo com o pessoal do TI. Você, na hora que você vende a solução para um cliente e você vai para dentro da casa dele para implementar, acredite, você vai falar muito mais com o pessoal do TI do que o pessoal do jurídico do cliente. Essa é uma lei diferente. Se você não tiver a base mínima de segurança da informação, e para isso a gente tem a ISO 27001, que tem muita gente que está falando sobre a lei e que nunca sequer ouviu de ISO 27001. ISO 27001 é uma coisa básica.
É como você ir falar de direito, você não entender de processo civil, entendeu? Você dizer, eu sou advogado, mas não entendo nada de processo civil. Tá bom, meu amigo. Então você não é advogado. Se você se propõe a trabalhar com privacidade e proteção de dados, e principalmente a parte de implementação, e você sequer conhece a ISO 27001, que é a base de segurança da informação, você não entende da lei. Isso é fato, tá? Isso daí é parte de segurança da informação. Do outro lado, a gente tem tanto a parte de processos, quanto a parte de gerenciamento de projeto. Porque aí, Gabi, eu não sei como é que é no Ceará, mas em Pernambuco, quando eu fui secretário da Comissão de Direito e Tecnologia de lá, a gente fez um trabalho para levantar todas as faculdades de direito, quais delas tinha disciplina de direito digital. Nenhuma tinha como matéria obrigatória, somente uma tinha como eletiva, e nenhuma delas, e isso daí eu estou estendendo essa pesquisa agora em cada estado que eu estou passando, nenhum deles tem disciplina de gestão na grade curricular. E isso é um problema muito sério, porque o trabalho da gente nessa implementação, desculpa, não é de advogado, é de gestor. Eu já recebi feedback de um grande escritório, tá? Que veio me dizer o seguinte, inclusive me convidou, eu disse que nesse momento eu não estava disponível porque eu estava ensinando, mas me convidou para trabalhar como gerente de projetos, tocando os projetos que ele tá oferecendo para os clientes, porque ele está vendo que a parte jurídica ele está muito bem calçado, a parte de segurança da informação ele botou o pessoal para treinar, mas ele está tendo dificuldade para fazer a gestão da implementação. Porque é um tipo de trabalho, Gabi, que ele foge muito do trabalho comum da gente de como advogado, tá? Ele é bem diferente mesmo. Ele é o mais próximo que a gente pode dizer é justamente o pessoal de compliance, que trabalha com compliance. Mas aí, de novo, como é uma lei sui generis, o compliance também é único. Então, assim, se você não tiver uma formação específica para isso, de verdade, você não entrega, cara. Você não entrega. Perfeito. A Ju está falando que não tira a importância do compliance para as empresas, mas a Lei Geral de Proteção de Dados trata de dados pessoais. E é por isso que é importante a educação das pessoas para fiscalizarem o uso dos seus dados. Ela citou até um exemplo que uma escola, uma universidade a citou e ela não tinha discernimento dos dados dela. Ela pediu para excluir dos bancos de dados. É isso, esse papel também de protagonista dos nossos dados, né? Bacana. Com certeza. E qual a importância para o operador do direito, de certificações, haja vista que em nossa área essa não é uma demanda comum, né? São super comuns outras áreas como TI e a gente não dá muita bola para isso, né? Para como um advogado tem que mostrar esse diferencial, como eu falei, como é que um advogado ia pensar em fazer um curso de gerenciamento de projetos, processos e agora fazer uma especialização de compliance e agora tão ligada nessa lei de proteção de dados, e quando você vê, nossa, isso foi a base para eu poder entender com mais afinco, né? Esse processo interno. Sim. Vê só, com relação... Bom, vamos falar um pouco da formação da gente como advogado. Normalmente, quando a gente chega e diz que é advogado, a pergunta que se faz é, você estudou em qual faculdade? Né? Então, assim... E não é 100%, ainda não pode afirmar sempre, que seja um referencial absoluto, porque você pode ser um advogado mediano, que tenha estudado numa excepcional escola, né, de advocacia, numa faculdade, e você pode ser um advogado brilhante tendo estudado numa faculdade pequena. Né? Mas, via de regra, a gente tende a tirar... ou tentar avaliar a competência do profissional minimamente a partir de onde ele foi formado. Tá? Isso é um referencial. Isso é a realidade da gente dentro de direito. Só que quando a gente vai para essa outra área, até porque ela tem uma expertise muito específica e você não vai aprender isso na faculdade mesmo, tá? O que vai te diferenciar e o que vai te habilitar e o mercado te olhar e dizer assim, não, ele conhece minimamente disso aqui, são justamente as certificações. O meu lado de TI já está muito acostumado com certificação, né? Certificação PMP, certificação ITIL, COBIT. Só que o mundo da gente jurídico, o meu outro lado jurídico, não estava acostumado com isso. E eu digo para os meus colegas o seguinte, esqueça esse outro lado, tá? Você vai ser advogado sempre, mas para você atuar nessa área, você não basta você ser o advogado que veio da faculdade X. Porque o mercado não vai esperar isso de você. Ele quer saber se você sabe daquilo dali. E a única forma que você tem... Obviamente, uma certificação não é a garantia absoluta de que você é um expert no assunto, mas ela te garante para o mercado e sinaliza para o mercado. Eu sempre digo para o pessoal que é importante você botar lá no seu LinkedIn que você tem uma certificação, porque você sinaliza para o mercado que você já se especializou naquilo dali. Tá? E assim, por ser justamente uma lei sui generis,
que ela tem uma abordagem multidisciplinar. Se você não tiver pelo menos uma certificação na área de segurança de informação, desculpa, você de novo, não tem nada, tá? Porque, e essa certificação, ela é quem vai te mostrar para o mercado, vai demonstrar para o mercado. Um colega ontem, aqui, inclusive na turma de BH, deu um exemplo bom. É você dizer que você faz inglês, que você estudou inglês, que você sabe inglês, e você tem um TOEFL. Ninguém te pergunta se você estudou, qual foi a escola de inglês que você estudou. Basta você dizer que tem um TOEFL. Então, assim, a certificação, ela entra nesse momento, entendeu, Gabi? Ela entra para mostrar para o mercado que você está habilitado para aquilo dali. Então, ela é uma coisa que a gente tem que quebrar. A gente, como advogado, para trabalhar nessa área, tem que quebrar muito paradigma. Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, eu sempre digo nessa área de aula, assim, advogados, colegas, desçam do salto. Porque se a gente for chegar lá com aquele jeitão da gente de advogado para trabalhar, para fazer a implementação e trabalhar com o pessoal do TI, o pessoal do TI vai quebrar as pernas de vocês. Porque aí eu falo do meu lado TI, a gente é despojado, entendeu? Essa coisa de advocacia 4.0, 5.0, eles já estão lá na frente, no 10, no 15, entendeu? Eles estão como disruptivos. Da IBM também. Maravilha. Um pessoal de uma mente muito evoluída. E cada dia que passa eu busco ir para esses eventos para entender um pouco mais disso, para discernir até essa linguagem, já que eu não tenho essa graduação, né? Sim. E para finalizar essa nossa live, qual conselho você daria? Fala quais estados você vai estar promovendo os seus cursos. E um conselho para esse advogado 4.0, 5.0, que queira fazer diferente aí, numa advocacia que ela não espera mais você decidir. Ou você vai, ou você age e decide mesmo, é opção, não existe opção além de entrar nessa forma diferenciada de enxergar a advocacia que todos os dias muda se repagina, né? Sim. Com relação o conselho vou deixar para o final. Com relação ao meu roteiro aí, eu estou indo para Fortaleza, agora no dia 24, então conclamo aí meus amigos, né, cearenses, que eu vou para onde tudo começou, né, como já falei, minha primeira palestra foi aí no Ceará, né, é um lugar que eu já guardo no coração de modo especial, porque foi um divisor de água na minha vida profissional. Depois eu faço... aí eu dou uma paradinha em Recife para descansar também, porque eu brinco que eu não tenho mais casa, eu tenho CEP, né? Então eu preciso passar um tempinho no meu CEP. E aí, na sequência, eu promovo uma nova turma em Recife, vai ser a terceira turma, né? Faço uma turma em Brasília com o meu amigo Sandro Tomazelli, que é fera lá do TST, um cara com referência nacional na área de gerenciamento de risco. Uma pessoa muito legal para você fazer uma live também, depois a gente pode... E ele participa do nosso Low Talks também, eu quero ele sempre por perto. Pronto. E aí, depois, na sequência, aí começa setembro. Então, de setembro para frente, minha filha, setembro para frente vai ter turma de novo no Rio, turma de novo em São Paulo, turma de novo em BH. Aí eu parto para o sul do país, vou fazer Curitiba, vou fazer Porto Alegre e vou ficar por aí rodando o país. Agora de setembro para frente, eu acho que eu só volto para casa mesmo em agosto do outro ano, quando ela entrar em vigor. Seu CEP. Volto pro meu CEP. E o conselho que eu dou para os colegas, aí eu vou dar para os meus 3 colegas, né? Eu posso me dar o luxo, né? Eu brinco sempre com isso, eu não planejei isso, né? Mas hoje eu posso me dar o luxo de chamar os 3 de colega, tanto advogado como karatê, como gerente de projeto, tá? Então, para o colega advogado, eu dou aquele conselho de sempre, desça do salto, tá? Entenda que trabalhar nessa área vai demandar de você competências que você normalmente não tem, que são competências de gestão e principalmente na área de segurança de informação e de tecnologia. Então, para tratar com o pessoal de tecnologia, você tem que ir despojado, você tem que realmente descer do salto. Se você for com aquela coisa que a gente está muito acostumado, que eu acho, inclusive, eu acho que talvez seja um defeito até da formação da gente mesmo, entendeu? Essa coisa de colocar a gente como a gente sempre, com o juridiquês, aquela coisa que fala que ninguém entende, né? E é uma coisa que, inclusive, eu abomino, e quem já viu minhas lives, assim, vê live, quem já viu uma palestra minha, sabe que eu sou totalmente avesso a isso, né? Então, assim, para os colegas de direito eu passo isso daí, né? Revejam a sua posição enquanto advogados para trabalhar com tecnologia. Para os meus colegas de tecnologia, eu digo o seguinte: não se amedrontem pelo fato de se tratar de uma lei. Um conhecimento legal, tá? Bem embasado, permite com que você consiga trabalhar muito bem a implementação, inclusive conduzir e liderar uma implementação dentro da empresa. Você não precisa ser um advogado para implementar isso.
tá? Na verdade, você precisa ter 3 expertises. Então, assim, qualquer um que venha desses 3 expertises e que procure adquirir os outros, ele vai conseguir fechar o gap, tá? E no final do dia, porque tem o seguinte, o cara de tecnologia vai ter uma questão jurídica que ele vai virar para o jurídico para perguntar. Então, ele não precisa entender a rigor profundamente de tudo, mas ele precisa saber como fazer essa interrupção. E, por fim, para o pessoal de compliance, /projetos, /processos, são pessoas que, as empresas que são estruturadas e que têm departamentos assim, são fundamentais tanto na disseminação da informação internamente, como também na liderança para a implementação disso. Então, eu vejo que, por exemplo, os DPOs, que a gente fala tanto, os encarregados, eles vão vir ou da área jurídica, ou da área de TI, ou da área de compliance /processos. Mas vou te falar uma coisa, uma das pessoas que mais se destacou em todas as turmas que eu tive até hoje é uma menina muito sapeca, carioca, tá? Chamada Gabriela Berge, que é engenheira, tá? Ela não é ela não tem nenhum desses expertise. Então, assim, não vamos ficar pensando que isso aí é um feudo específico de direito, de TI, porque não é não. Basta se capacitar. Agora, aí é aquela velha história, né? Quem não se prepara, né? Então, eu acho que seria... Se eu pudesse passar conselho, seria esse. E deixa eu contar um segredo, gente. Lowtox, a Associação de Advogados Lowtox Brasil, tem 10% de desconto no curso do Marcílio aqui no Ceará. Não perde essa oportunidade incrível de estar com ele. Quais as datas? Agora, o curso começa no dia 24. As inscrições estão abertas e a gente começa dia 24. E, de novo, viu, pessoal, não sei quando é que eu volto no Nordeste, não, porque a demanda no Sul-Sudeste é grande. Aproveita essa oportunidade e acompanha aí essa agenda. A Ju está falando que você tem que participar do nosso evento aí em Recife. Vamos juntos, fomentando essa advocacia diferenciada no mercado. Agradecer todos os participantes dessa live. Seu Antônio, muito obrigada aí pelo carinho. Gente, beijo grande. Marcílio, muito obrigada por distribuir tanto conhecimento. E vamos juntos aqui. Te aguardo no Ceará para a gente fazer o melhor curso da história de Lei Geral de Proteção de Dados. Meu muito obrigada e sucesso. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar participando de uma live. Agora, em tempo integral, né? Porque a outra eu fiz somente uma intervenção lá naquela com o Rabai, né? Na turma de Rabai, lá de João Pessoa. Recomendar a todos que assistam daqui a pouco a live da minha amiga Viviane Maldonado, que é outra referência no assunto também, né? Ela é juíza, né? Então, assim, estão as pessoas que é assim, eu, a Viviane, o Renato, o Bione, o próprio Fabrício, são as pessoas que trabalhamos muito diligentemente nessa área, tá, pessoal? E, assim, a gente não está conseguindo levantar essa poeira toda, agitar essas águas à toa, não, porque a gente realmente se dedica de verdade a isso aí, é compaixão. E digo mais uma coisa, eu acho muito pouco provável a pessoa fazer o curso comigo e depois não sair apaixonado por privacidade, é um desafio que eu lanço. Agradecer a Cristiane também. É isso, gente. Um forte abraço e aguardo todos vocês às 19 horas com Viviane Maldonado. E tem surpresa também na nossa live, viu? Um forte abraço, aproveita o desconto e vamos juntos, cearenses, fazer essa diferença no nosso mercado jurídico. Tchau, tchau, Marcílio. Boa aula tchau, e até breve, se Deus quiser. Dia 24 estamos aí. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.